Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na Monster Concurso. Professor Leandro aqui com vocês. Hoje nós vamos falar aí sobre regime jurídico dos servidores públicos do município de Uberaba. Isso mesmo, você que vai fazer aí a prova para a Guarda Municipal de Uberaba, isso mesmo, não se esqueça aí, essa é uma lei que pode cair na sua prova, regime jurídico dos servidores públicos, né, do município de Uberaba. Se você ainda não nos segue no Instagram, anote aí o nosso Instagram, @professorleandro.pp. Se vocês tiverem alguma dúvida daquilo que a gente for falar aqui hoje, chama lá no Instagram, entre no direct, fala assim, professor, tive dúvida nisso, tive dúvida naquilo, e nós vamos estar respondendo prontamente as suas perguntas. Sugestões, elogios e críticas também são muito bem-vindos. Tá bom, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Monster, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante para nós. Também com perguntas, elogios, sugestões e críticas. Todos os comentários são muito bem-vindos, né? Fazem aqui os professores crescerem, faz o Monster, né? Dá uma guinada aí na página também, é importante. E se você também seguir a gente lá no Instagram, não se esqueça, eu vou te seguir de volta, viu, cara? Nós vamos trocar ideia, curtir like lá. Pessoal, o Monster traz para vocês aqui monsterflix.com.br, um conteúdo sensacional para você aí que está querendo aí, né, que está interessado nos concursos da área de segurança pública, para que você esteja por dentro de tudo que está acontecendo. Então, se você está aí na sua casa fazendo nada, ligado no Netflix, vai para o monsterflix.com.br, tá bom? Lá tem um material sensacional que a Monster separou para você, beleza? Não deixe também de ser nosso aluno. Se você interessou aqui, converse, entre em contato aqui com a plataforma, que nós vamos estar preparando a melhor forma para você ser nosso aluno e conseguir o seu objetivo, que é ingressar na carreira da segurança pública, beleza? Hoje especificamente da Guarda Municipal do município de Uberaba, regime jurídico dos servidores públicos do município de Uberaba. Professor Leandro com vocês aqui. Vamos lá para as disposições preliminares que essa lei traz para a gente, né? Que é um regime jurídico, como já falado, tá bom? E eu tenho para vocês aqui dois conceitos que é importante a gente começar com eles. Um é o que é servidor e o que é cargo público, para a gente entender o que a gente vai estudar, beleza? Nós temos que entender que servidor é a pessoa legalmente investida no cargo público. Por isso que eu coloquei dois conceitos aqui. O que é servidor? Servidor público é a pessoa investida em cargo público. E o que é cargo público? Cargo público são acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Ponto importante que eu quero que você frise: são criados por lei. Ponto 1. Ponto 2. Vou até colocar aqui de outra cor, denominação própria. 3, número certo. 4, jornada de trabalho específica. E 5, remuneração paga pelos cofres públicos. E aqui aqui ainda dentro do conceito de cargo público, eu tenho ainda, né, que é para quê? Provimento, para ingresso, né, em caráter efetivo ou em comissão, que nós vamos ver daqui a pouco esses dois tipos aqui. Então agora eu sei o que é servidor. Servidor é aquele que está investido no cargo público, que tem uma denominação própria, que ele é remunerado pelos cofres públicos, né, que foi criado por lei, tá bom? Tem um número certo, ou seja, eu tenho que ter aí dentro do município de Fortaleza 1000 guardas municipais.
Então tem a guarda municipal com o nome próprio, criado por lei, com o número de 1000 e que tem a sua remuneração base definida em lei também. Tranquilo? Então e aí nós vamos ter aqui o seu provimento que vai ser em caráter efetivo através de concurso ou comissionado, que é aquele cargo de confiança de livre nomeação e exoneração. Pronto, já falei, já matei essa dúvida que eu já tinha colocado aqui. Vamos apagar isso aqui, deixa eu ver se tem uma coisa melhor para apagar aqui, que esse quadro tá difícil. Tem, achei. É melhor apagar com esse paninho aqui, para a gente poder passar o nosso slide aqui. Então aqui a gente já tem definição, falar do regime. É lógico que nós vamos pontuar aqui, legislação grande, tá bom? E aí nós vamos trazer algumas pontuações, porque nós vamos trazer uma dica para você. Dicas importantes. Beleza? Vamos seguir? Então vamos lá. Provimentos, requisitos básicos para você investir lá, para você entrar no cargo público municipal. Nacionalidade brasileira ou se estrangeiro na forma da lei. Na forma estabelecida em lei. Gozo de direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, que vai vir no edital aí, né? Idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental para o exercício do cargo, declarada por médico legal. E aí eu vou parar aqui para falar sobre isso aqui, sobre aptidão física. Porque esse teste que vai vir aí no seu edital, meu amigo, ele é o teste que é a cola. É a prova que tem cola. Lá no edital fala, você tem que fazer X flexões com o braço dessa forma, não pode estar com o pé desse jeito, a barra tem que ser com pronada, sem pronada, ou não sei, vai estar tudo descrito lá. A corrida é 2 km e 400 metros, e você tem que fazer no tempo mínimo de 12 minutos. Aliás, no tempo máximo de 12 minutos, é o máximo que você pode fazer, e o mínimo aí 9 minutos, eu não sei como é que vai ser, né? Cada edital é um tipo de coisa. Então lá tem a cola, aí você precisa de quê, meu amigo? Treinar. Professor, mas eu nem sei se eu vou passar, cara. Levanta essa cabeça. Você está estudando, está vendo esse vídeo aqui, você está começando a fazer em vão, já está com o pensamento, não. Coloca dentro do seu cronograma de estudo aí a sua atividade física diária. Arruma o tempo diário. Separe 1 hora, 1h30, para você diariamente se dedicar à sua atividade física. Primeiro, se você fizer isso, você está cuidando da sua saúde já, mesmo se você não passou. Pensamento, o foco não é não passar. Segundo, mesmo se não passou, haverão outros concursos. Você tem que estar preparado fisicamente. E quando você se prepara fisicamente, você automaticamente libera a sua mente para absorção de mais coisas, de mais conteúdo, para você gravar as coisas. Então é importante que você esteja bem fisicamente, né, para ter um estudo mais forte, um estudo mais concentrado. E você vai se preparando. Passou na prova, você só vai dar continuidade, talvez até com um pouco de mais ênfase, né? Agora só focado na atividade física. E eu digo para você de experiência própria. Eu treinei para o meu teste físico para X barras. Eu fiz X mais 2, X mais 3. X mais 3, na verdade. Entendeu? Meu tempo eu estava batendo, se eu não me engano, entre 11h30, 11h40. O tempo máximo era 12, minha corrida. Chegou lá, eu fiz em 10 minutos. 10 minutos e 6 segundos. Enfim. Mas não deixe de fazer isso. Então eu queria deixar essa deixa aqui, né, para esse ponto importantíssimo aí que você tem que se atentar. São formas de provimento, a nomeação, nós vamos ver, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e recondução, nós vamos ver esses pontos também, tá bom? É importante você saber isso, e cada chamada que eu vou dar aqui dessas formas de provimento ainda são pinceladas que você vai ter que ir no seu conteúdo, seja ele na forma digital, em PDF aí no seu tablet, no seu computador, no seu celular, ou de forma física,
e você vai escrevendo aí, anotando, fazendo suas anotações dentro das outras demandas que tiver aí dentro da lei, beleza? O concurso público para esses provimentos será de provas ou provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo e atenderá aos demais requisitos da lei que dispuser sobre o plano de carreira e seus regulamentos. O concurso público terá validade de até 2 anos contados da sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A nomeação ela vai se fazer em caráter efetivo quando se tratar de cargo em provimento efetivo e em comissão quando for declarada em lei como sendo de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. É aquele cargo que lá dentro da Guarda Municipal vai ter, que é o cargo de chefia, por exemplo. Ok? Então você tem lá um escalonamento dentro da Guarda Municipal lá, ok? Entre patência, etc. O cargo de chefia, geralmente, ele é ofertado na condição de cargo em comissão, onde vai haver aí, né, através do executivo, possivelmente, ou do através do executivo, né, do secretário municipal, enfim, responsável pela pasta, a responsabilidade de fazer essa livre nomeação sem concurso público. Esse é o cargo de comissão, por isso que ele é chamado aí muitas das vezes como um cargo de confiança, ok? Fez o concurso, passou, eu tenho a nomeação e tem a posse. A posse é quando você vai lá assinar aquele documento, meu irmão. Estou tomando posse. Assinei e tomei posse. Então, é a investidura, o momento que indica o início dos direitos e dos deveres do cargo e gera restrições, impedimentos e incompatibilidades mediante ato da autoridade competente formalizada pela assinatura do termo de posse, né? O qual o empossado compromete a bem e fielmente desempenhar atribuições, deveres e responsabilidades do cargo. Exercício é quando você começa a ralar, meu irmão. Exercício é quando você vai para a rua, tiver calçado aí com o seu coturno, com a sua calça, seu uniforme, sua farda, e tá lá fazendo suas atividades pertinentes à guarda municipal aí. Tranquilo? Então é o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo ou da função no qual for investido. É o exercício que indica o início dos direitos e vantagens do cargo em função. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no prontuário individual do servidor. Tranquilo? E aí a gente tem o estágio probatório, que é aquele estágio que você vai passar de prova para ter a estabilidade que todo servidor público tem. E esse estágio, ele é um estágio probatório, ele consiste em 3 anos. E é claro que dentro desses 3 anos você vai passar por avaliações. Como é que você vai passar por uma prova e não tem avaliação? O estágio probatório exige avaliação de desempenho, ok? Então, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 3 anos, né, de efetivo exercício das atribuições do cargo, no qual for provido, em que serão avaliados o seguinte critério: assiduidade, disciplina, idoneidade moral, aptidão, dedicação ao serviço, produtividade, eficiência e responsabilidade. Então, se você não passar aqui, adeus, meu irmão. Então, seja um bom servidor, não vai fazer merda não. E aí nós temos aí ainda as situações de provimento, a readaptação, a reintegração, reversão e disponibilidade do aproveitamento, né? A readaptação é a investidura do servidor em cargo compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental. Então teve a capacidade físico-mental ali, né? Sofrido uma limitação que venha impedir de exercer sua função, ele poderá ser readaptado, né, num cargo compatível. Reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial, né, forem declaradas ali insubsistentes ou vão cessar aquela aposentadoria dele, né, determinante da aposentadoria. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo, né, que foi ocupado anteriormente, resultante de sua transformação
quando sua demissão for invalidada por decisão judicial, passada em julgado, com o ressarcimento de todas as vantagens, né, atinentes do cargo. Disponibilidade e aproveitamento. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante o aproveitamento em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis, né, com o anteriormente ocupado em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal. Veja bem, todos esses itens aqui eu trouxe uma chamada para vocês que existem critérios dentro da readaptação, da reversão, da reintegração, da disponibilidade que estão descritos lá na lei, que você precisa ter conhecimento. Mas são pontos importantíssimos e essa chamada é para que você se atente para isso, porque pode ser objeto da sua prova. Tranquilo, galera? E ainda, por fim, nós temos a recondução, né, que é o retorno do servidor estável à carga anteriormente ocupado, e ela vai recorrer, ela decorrerá de inabilitação em estágio probatório, relativa a outro cargo, e reintegração do anterior ocupante. A vacância, como a gente disse na definição do cargo público, ele é definido por número em lei. Então a gente tem um número, né, de cargos definidos. Eu tenho X cargo para isso, X cargo para aquilo, são X cargos de chefia. A vacância ocorre quando esse cargo ficou vago. Deve acontecer porque o cara aposentou, então o cargo que ele ocupava ficou vago, seja qualquer que seja, né? Então a vacância ele vai decorrer de exoneração, quando for o servidor desligado, né, por demissão. A exoneração pode ser de ofício ou a pedido, né? Pode ser exonerado de ofício ou a pedido. A demissão, né, vai ocorrer de um processo disciplinar. Nós vamos ver aqui, dar uma pincelada para vocês de forma rápida, né, que vai garantir, esse processo vai garantir, né, todo o direito a contraditório, ampla defesa, enfim, é um procedimento disciplinar que vai apurar uma possível infração, uma possível aí, quebra de proibição ou não cumprimento de deveres, né? Enfim. Posse em outro cargo inacumulável, aposentadoria, readaptação e falecimento. Então, nesses casos aí, eu tenho a vacância do cargo público, o qual nós já vimos lá, né, a sua definição de cargo público. Ok? Remoção. O que é uma remoção? É a transferência do servidor a pedido de ofício no interesse da administração para o mesmo cargo no âmbito do mesmo quadro ou com ou sem mudança de sede. A remoção vai de uma secretaria para outra, de uma unidade administrativa para outra, dentro da mesma secretaria, de uma localidade para outra, dentro do território do município, no âmbito de cada secretaria. E aí, vamos entrar nessa parte disciplinar e caminhando aqui para o nosso já, né, finalmente, nós temos o regime disciplinar. O regime disciplinar vai cuidar de deveres, proibições, né, direitos. Quando o servidor ele comete algumas transgressões disciplinares, ele vai poder incorrer nesse procedimento administrativo para apurar, né, esse ilícito, esse possível ilícito disciplinar. Então, uma vez que esse ilícito ocorra, né, sendo só administrativo, vai ser apurado somente no âmbito administrativo. Mas se ocorrer, né, esse ilícito disciplinar, que pode ser um ilícito penal também, ele vai ser julgado em ambas as esferas, penal e administrativa, ou até mesmo na esfera civil. Beleza, pessoal? Então, só um ponto aqui para a gente poder levantar. Então, a gente tem como os deveres: exercer com zelo, dedicação e a tempo as atribuições do cargo, a função que seja titular. Veja bem, eu estou falando de uma forma geral do regime jurídico dos servidores públicos. Você aí, que vai entrar na guarda, né, municipal, você vai ter aí o seu código de ética, né? Você vai ter o seu regime disciplinar próprio, né? Não sendo dispensado esses daqui, tranquilo?
Ser comprometido com a instituição a que servir, pautando pelos padrões de ética, com vistas a motivar o respeito, a confiança, a credibilidade do público em geral pela instituição. Observar as normas legais, regulamentares, mantendo-se atualizado com as legislações, as normas e as instituições de serviço pertinente ao órgão onde exerce as suas funções. Ter respeito à hierarquia e cumprir as ordens superiores, exceto quando elas não forem legais, né? Exercer atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, atendendo com presteza ao público, né? Prestando aquelas informações todas que forem requeridas, é claro, aquelas que não podem ser, não vão ser prestadas, tá bom? Expedição de certidões requeridas para defesa de direito, esclarecimento de situação e requisições para a fazenda pública. Você tem que ser servidor público, né? Você está a serviço do público, né, cara? Aos prazos para prestação de contas como condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade, fiscalização de todos os atos do serviço por quem de direito, levar ao conhecimento das autoridades, né, todos os atos e fatos contrários ao interesse público ou irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. E aí você vai ser chefe, se o colega está fazendo uma merda, você tem a obrigação de, né, levar ao conhecimento da autoridade superior, tomar providência contra aquilo, porque senão você responde por omissão, meu amigo. Zelar pela economia do material sob sua guarda e pela conservação do patrimônio público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, tendo consciência, né, de seu trabalho, é regido por princípios éticos e que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Ser assistido e pontual o serviço, isso aqui não era um negócio que nem tinha que vir, mas beleza. Na certeza de que a ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema, tratar com urbanidade, cortesia, disponibilidade, atenção aos colegas e o público, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos, sem qualquer discriminação, representar sem temores contra a ilegalidade, omissão e abuso de poder, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função, trajar o uniforme e usar equipamento de proteção e segurança quando exigidos, e aí vocês vão ter, com certeza, né? Por fim, declarar ato da posse dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado. É um dever, você tem que fazer essa declaração, né, como servidor público. Atualizar quando solicitado informações do seu cadastro funcional. Né? Ser probo, leal, reto, justo, escolhendo sempre entre as duas opções a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, ou seja, o bem comum, o bem coletivo, ele sobrepõe ao seu interesse individual. Manter limpo e organizado o local de trabalho. É difícil algumas coisas que a gente vê nas legislações e que, como a gente trabalha já no serviço público, nós acabamos que vem à mente diversos acontecimentos, ocorrências que a gente vê às vezes o servidor que não tem um mínimo de capricho. Onde ele está sentado, onde que ele está assentado, ele não tem um capricho. Você vê que ele parece um chiqueiro. Um chiqueiro. E aí é dever do servidor público, né, manter o seu local de trabalho limpo. E, por fim, exercer com estrita moderação suas prerrogativas funcionais, poder ou autoridade atribuídos, abstando de fazê-lo com finalidades estranhas ao interesse público, né? Ou para salvaguardar aí o seu interesse pessoal. Tranquilo, pessoal? Proibições. Ao servidor público é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata, retirar sem prévia autorização qualquer documento objeto, né? Ou bem de uma repartição, não dar fé em documentos públicos, opor resistência injustificada do andamento do documento e processo de execução do serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço a usuários, colegas superiores ou contratantes no local de trabalho, referir-se de modo depreciativo e desrespeitoso às autoridades públicas, aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, né? Quando você faz de forma fundamentada é outra coisa, né? Mas quando você faz de forma depreciativa, né, desrespeitosa, você está aí, né, cometendo um ilícito administrativo, porque está aqui que é proibido você fazer isso, né? É uma lei que te proíbe fazer isso, tranquilo? Cometer
pessoa estranha, né, a pessoa estranha desempenha em cargo que seja de sua competência ou, né, de seu subordinado, cometer outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, salvo quando legalmente autorizado. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, da função e com o horário de trabalho. Ofender a dignidade ou o decoro de colega ou particular, né? Ou você vai propalar tais ofensas de modo a prejudicar e deliberar a reputação, deixar de prestar declarações em processo administrativo disciplinar, quando comprovadamente convocado, valer-se do cargo ou da função e amizade, facilidade de tempo, posição de influência para obter proveito pessoal de outra e determinar a dignidade da função pública, participar de gerência, administração de empresa privada, sociedade civil, exercer, né, comércio nessa qualidade e transacionar com o município. Você vai ali obter vantagem, é claro, né? Atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários, assistenciais de parente até segundo grau, cônjuge ou companheiro. Receber propina, comissão, não vou nem seguir. Beleza? Aqui é um ponto que a gente vai responder na esfera penal também, né? Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, receber qualquer tipo de ajuda financeira, prêmio, comissão, gratificação, doação, vantagem, qualquer espécie, né? Para o cumprimento de missão, para uma coisa que é sua missão, ou influenciar o servidor para o mesmo fim, praticar usura, especulação financeira com objetivo de lucro, exagerado sob qualquer de suas formas no âmbito do serviço público ou fora dele, proceder de forma decidiosa, permitir, né, que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os colegas superiores e usuários, apresentar-se embriagado no serviço, ô louco, mano. Alterar ou deturpar o teor de documentos que manuseia, utilizar pessoal, recursos materiais ou veículo do município para atendimento a serviços e atividades particulares, praticar ou deixar de praticar qualquer ato conforme determinação de lei, descumprindo o dever funcional, né, em benefício próprio ou alheio. E aí, por fim, nós temos aí 30 incisos para poder debruçar em cima deles. Deixar de observar a lei em prejuízo à lei de administração pública, fazer contratos com o poder público por si, como representante de outro, exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego, função, assessoramento em empresas, estabelecimentos ou instituições que têm relações com o poder público em matéria que relacione com órgãos que tiver lotado, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitados, coagir ou aliciar subordinados, né, a se filiar em associação profissional, sindical ou a partido político, fazer uso de informações privilegiadas obtidas em razão do cargo, função ou do ambiente interno do serviço em benefício próprio ou de terceiros, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviço público. Cometeu essas irregularidades, aí você está sujeito a essas penalidades aqui, ó: repreensão, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão ou em função de desconfiança, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Mas é claro que isso vai ter que se passar por um processo administrativo, outra forma de apuração, uma sindicância, um inquérito, enfim. A lei vai trazer aí as proposituras de como isso vai ser apurado. Tão logo tome-se conhecimento do fato da proibição que foi praticada, do dever que foi ser deixado de cumprir, tá ok? E aí vamos entrar aí na esfera do processo administrativo disciplinar, que vai ter como objeto a sindicância e o processo, né? São instrumentos para apurar a responsabilidade, a infração do servidor, né? Então, a autoridade teve ciência da irregularidade, ele tem a obrigação de promover essa apuração, tá bom? A instauração do processo administrativo é obrigatória sempre que a falta for praticada pelo servidor, ensejar imposição de penalidade e suspensão. Então, eu tenho aqui, olha, a regularidade, ela vai gerar sindicância ou processo. O processo é quando tiver uma pena em relação à suspensão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, demissão ou destituição do cargo em comissão ou função pública. Então, pessoal, como dito, nós temos dois instrumentos, né, que vão ali estar inseridos para poder apurar, né, aquele possível, né, ilícito administrativo ou até mesmo penal que seja.
que é a sindicância e o processo administrativo disciplinar. Sindicância é um procedimento mais sumário, mais rápido, né, que vai visar ali apurar aquelas ocorrências, né, vamos dizer assim, que tem aplicação da penalidade de repreensão. Então, quando a pena a ser aplicada eventualmente venha a ser uma repreensão, nós temos a aplicação da sindicância, que vai ter ali todo o seu rito, né? Que vai ter ali todo o seu procedimento, explicando passo a passo, né? Vai ser necessário você inquirir testemunhas, ouvir ali o acusado, né? Montar todo o procedimento de sindicância, né? Proporcionando ao acusado ali a ampla defesa e o contraditório. E nós temos também o processo administrativo disciplinar, né? Que a qualquer tempo que for detectada essa ilicitude administrativa, né? A acumulação, aqui ó, por exemplo, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade que tiver ciência do fato notificará o servidor por intermédio do órgão de pessoal para apresentar no prazo improrrogável de 5 dias contados da data de ciência, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata. Então aqui nós temos um caso em que vai ter abertura de um processo administrativo disciplinar, que é um procedimento que vai ser usado, ok, para apuração de faltas mais pesadas, né, digamos assim, que vai ensejar aí talvez uma demissão do servidor, né, de um afastamento por um prazo maior, talvez, enfim. O processo administrativo também vai respeitar todos os trâmites e vai ter o seu julgamento. Né? Vão ter prazos para poder apresentar recurso, para rolar testemunhas, enfim, não necessariamente nessa ordem, né? Mas tem todo o procedimento para, né, estar se instalando ali esse processo administrativo disciplinar e que por fim vai ter o seu julgamento, e não satisfeito ali de uma condenação, tem direito de recorrer a uma instância superior, é claro, daquela que julgou, né, aquele procedimento, em caso de condenação, para você poder ainda recorrer, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui, né? É muito importante a presença de vocês. Repito, né? Não deixe de seguir o YouTube, tá bom? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário, que é muito importante para nós, seja ele de qualquer que seja, né? Sugestões, críticas, elogios serão muito bem-vindos. Nós vamos ler todos, tá bom, pessoal? Olha, importante falar também para você deixar o seu like e ir lá no site www.monsterflix.com.br, onde, né, a Monster tem deixado para você lá uma infinidade de vídeos, de instrumentos importantes para você estar aí estudando, tendo acesso aí, né, a concursos que estão em pauta. A Monster vem trazendo isso para você, beleza? Incentivando você a ser o nosso aluno aqui, que é importantíssimo. Você vai ver aqui o leque de professores que nós temos aí para ajudar você a conseguir e conquistar os seus objetivos. Beleza, pessoal? Muito obrigado. @professorleandro.pp, Instagram aqui do Professor Leandro, onde você pode ter o contato direto comigo, tá bom? Nós vamos responder todos os directs, vamos seguir de volta, vamos trocar likes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por sua presença mesmo, tá bom? Forte abraço, porque aqui, ó, é Monster.